muitos líderes hoje abriram mão. Eles abriram mão do respeito que a igreja tinha por eles, teve por eles. E é difícil aprendermos com alguém que nós não respeitamos. Quando eu falo que é difícil, praticamente impossível aprendermos com quem nós não respeitamos, eu quero dizer que o respeito para mim é o reconhecimento no direito do outro a existir. Quando o apóstolo aqui fala, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro para o judeu, depois para o grego, para os gentios, eu concordo. Essa é uma máxima que eu tento colocar nas minhas reflexões. Nós vivemos sim um momento hoje no Brasil, um momento terrível, mas quando foi que nós não estivemos numa situação difícil, num momento terrível, com o mundo quase acabando, com alguém... Essa é a história do nosso país, essa tem sido a nossa história. Muito embora eu reconheça o direito das pessoas a divergirem, de tomarem decisões, eu não posso silenciar diante de pessoas que se apresentam como liderança evangélica, como liderança cristã, e fazem uso da retórica utilizada por nazistas e fascistas para manipular o povo para chegar ao poder. O poder através da mentira, é disso que o apóstolo Paulo está falando. A situação não estava boa e ia piorar, por quê? Porque pessoas chegaram ao poder através da mentira, manipulando a verdade. Na minha opinião, na minha fé, nem o arsenal nuclear do mundo se compara com o Evangelho. Nem o arsenal militar americano, russo, chinês, iraquiano, israelense se comparam ao poder do Evangelho. Porque você pode ver que a humanidade não se dobrou ao arsenal militar desses homens. Na minha opinião, o capitalismo não se compara ao poder do Evangelho. O comunismo não se compara ao poder do Evangelho. O catolicismo, o protestantismo, o evangelicalismo, a religiosidade humana não se compara ao poder do Evangelho. Por isso, temos a liberdade em Cristo para falarmos de Cristo. Não temos a necessidade de defender esta ou aquela bandeira por estarmos presos a esta ou aquela bandeira denominacional. Estamos presos ao Evangelho de Jesus Cristo. Temos uma construção mental, intelectual, formada por muitos homens, por muitas pessoas capazes, né? Batistas, presbiterianos, até mesmo pentecostais. Temos uma convicção, uma postura formada. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, na minha concepção, está acima. Não tem rival. Nunca teve e nunca terá rival. Eu vejo hoje... Quando eu me converti, eu estudava filosofia. Eu estava fazendo o curso em São Paulo para trabalhar na polícia, mas anos sempre estudando filosofia era a minha intenção. Eu estava terminando a faculdade de matemática, professor de matemática, licenciatura, e a minha intenção era ingressar na faculdade de filosofia. Até que um dia eu deparei, eu estava lá no final de semana, sem grana para voltar para casa, a biblioteca estava aberta, não sei se era um sábado ou um domingo, mas a biblioteca estava aberta, subi à biblioteca, encontrei Batista Mondin, curso de filosofia Batista Mondin, uma edição antiga, acho que 2 volumes, eu li os 2 volumes. E Batista Mondin é um filósofo católico, é um religioso, chamei, muito embora eu tenha considerado um tanto quanto ingênuo, li para passar o tempo, mas alguma coisa ali chamou a minha atenção. E algum tempo depois eu estava em Cristo
abandonando meus livros de filosofia e depois procurando aprender sobre a verdade da Bíblia. A conclusão que eu chego ao longo dos anos é que nada se compara a Jesus Cristo. Não há poder ou força nesse mundo que possa ser equiparada ou nivelada a Jesus Cristo, ao poder do Evangelho. Aí alguns aprenderam aí elementos de retórica, aprenderam algumas técnicas de manipulação, que infelizmente você aprende, estão disponíveis. Eu pessoalmente considero abominável, né? Mas é possível identificar quando as pessoas criam polarização, né? O inimigo do Evangelho é o comunismo. O comunismo é a ameaça. Na Alemanha nazista também falou isso. O ódio aos comunistas, o ódio à Rússia. Mas o comunismo surgiu na Rússia. O conceito comunista surgiu na Prússia, na Alemanha, e foi exportado, fez um estrago, né? A manipulação, o uso do povo comum para alcançar o poder. Essa ideia não surgiu na Rússia, surgiu na Alemanha, né? Mas estava lá o cara, né? Ameaça comunista, o comunismo é o mal. E os cristãos concordaram. O comunismo realmente não é bom. Não estou defendendo o comunismo. Ele não foi bom em nenhum lugar. Porque não existe sobre a face da Terra nenhuma sociedade comunista. Nunca existiu. É uma teoria de dominação, uma teoria de manipulação do povo comum para você alcançar o poder, através de uma revolução. Funciona? Funciona. Isso é bom? É claro que não é bom. Isso é péssimo. Principalmente porque nega no indivíduo a alma, o espírito. É uma teoria materialista. Aí o cara pegou lá a Bíblia, pegou aqui e começou a falar. Tudo que desagradava a maioria, tudo que era condenável. Aí começou a falar contra os judeus que eram odiados no mundo todo, até hoje são, né? Nos judeus. Não, os judeus são perigosos. O homossexualismo é um mal. Os ciganos são um povo terrível. Ah, esse povo que tem a pele escura, esse povo é do diabo, eles são filhos do diabo, eles não são filhos de Deus. Só nós aqui, os de pele branca, que fica vermelho, né? Que avermelha a face, que somos filhos de Deus. Esses de pele escura não são filhos de Deus. E olha o que deu. E olha o que deu. Começaram a matar judeu, mataram os que não eram brancos, castraram uns mestiços, internaram os outros como loucos, mataram aos milhões, iniciaram uma guerra que não poderiam vencer. Parte da igreja arrastada por essa falácia. Parte da igreja foi nazista. Parte da igreja, historicamente, foi nazista e foi fascista. Pegar aqui algumas coisas e colocar como faz aí, certo reverendo aí, militante político. Pegar o Evangelho de Jesus Cristo e colocou como ameaça ao Evangelho de Jesus Cristo um comportamento moral, uma questão de costume, que a sociedade sempre passa por esses altos e baixos, mas colocou no mesmo nível de evangelho, no mesmo nível de poder de Deus, dizendo que é uma ameaça para o evangelho de Deus. O evangelho sobreviveu ao nazismo. O evangelho sobreviveu às monarquias. O evangelho sobreviveu ao protestantismo. O evangelho tem sobrevivido a duras penas ao capitalismo. Nenhuma teoria política, filosófica, social ou cultural foi de fato uma ameaça ao poder do Evangelho em Jesus Cristo. Nunca esteve à mesma altura. Nunca, nunca. Nunca um comportamento esteve à altura a ponto de ameaçar o poder do Evangelho. Mas o sujeito manipula as massas, dizendo que
querem destruir o nosso meio de vida. Quem quer destruir o quê? O meio de vida de quem? Daquele que enche os bolsos e foge para outro país? Se é tão puro, se é tão santo, se é tão referência, por que não está aqui no meio da massa? Por que não permite que os leprosos se aproximem dele para serem curados? Por que não permite que os cegos, os deficientes, os lunáticos se aproximem dele para receberem vida? Mas todos querem se declarar profetas. Profetas do dinheiro. Homens pervertidos, que não aceitam autoridade, não aceitam conselhos e querem ser a referência. Aí te seduz, meu irmão. Aí te seduz apresentando um caminho fácil. Obviamente você vê que eu abomino qualquer conceito nazista, fascista. Minha cor não ajuda em nenhuma religião do mundo. Em nenhum campo sobre a terra aqui, tá? Nós, os que não somos brancos, apanhamos de todos os chicotes, tá? O chicote dos cristãos, o chicote dos islâmicos, tá? O chicote dos judeus, tá? O que não faltou foi chicote sob o lombo dos que não são brancos. Ainda assim, eu acredito no poder do Evangelho, no Jesus nascido em Belém, no Deus que se fez homem naquela terra. Porque Deus assim o quis. Deus assim planejou e executou. Não considero os judeus o povo mais fascinante do mundo. Eu considero a misericórdia de Deus fascinante e arrebatadora. Capaz de cumprir o propósito estabelecido através de um povo terrivelmente rebelde, teimoso. Indigno, se você quiser dizer, porque é graça. Não tem nada. Em que Abraão era maior que os outros homens da face da terra? Abraão não era diferente dos demais mortais. Abraão era um homem como todos os outros homens da face da terra. Deus chamou Abraão. Pela graça, Deus escolheu Abraão. Abraão, você que casado com uma mulher estéril, farei de você pai de multidões. E todos nos consideramos e somos filhos de Abraão pela fé no verdadeiro Deus. Os cristãos, os islâmicos, os judeus, nós somos filhos de Abraão pela fé. A fé que teve Abraão. Não é uma questão política, é uma questão de estrutura social criada, é uma questão do amor de Deus que se manifestou para a humanidade através de Abraão. E depois em Cristo, vindo dos judeus. E eu creio nesse evangelho e nesse poder. Então, meu irmão, você se deixar seduzir por homens e mulheres, que você sabe que a única motivação deles pode ser que 40 anos atrás, 30 anos atrás, fosse a glória de Deus, a glória de Cristo, eu não duvido. Eu não considero que esses homens estão acima da misericórdia de Deus. Eu acredito que eles podem. Eles podem. Eu acredito que é possível. Por que eu falei? O Evangelho é o poder de Deus. Se nós pararmos de diminuir o que é poder de Deus com o que é momentâneo, nós vamos viver mais intensamente. Você não vai precisar comprar manualzinho vagabundo de espiritualidade derrotada. Você não vai precisar criar um ambiente de ficção religiosa dentro da sua mente.
É claro que, se preciso for, você não só pode, como deve criar um espaço de fuga na sua mente, na sua memória, na sua consciência. Um lugar seguro para sua comunhão com Deus, um lugar seguro para você descansar das tribulações e de angústias. Mas criar um céuzinho vagabundo, mentalizado, é uma insanidade. Se não nos permitimos seduzir, porque sedutor é Satanás. Se o sujeito sabe que está manipulando conceitos, ideias, pervertendo valores, diminuindo a graça e o poder de Deus pelo poder, é problema dele, não caia nessa. O castigo dele não vai ser diferente do castigo das pessoas que ele considera condenáveis. Por isso que Paulo fala, Deus colocou todos debaixo da condição de pecadores. Você fala, mas que Deus terrível. Não, que Deus maravilhoso, para poder usar de misericórdia para com todos. É nisso que a graça de Deus se manifesta salvadora. Nós não precisamos esconder os pecados do mundo. Nós não precisamos esconder os nossos pecados. Nós não precisamos fingir uma condição que nós não ainda desfrutamos ou temos. Porque todos caminhamos. É uma caminhada pela fé. É uma jornada, é um viver diário. Mas devemos ser justos com quem nós somos, para podermos ir além de nós mesmos. E precisamos admitir que, se o nosso evangelho é uma questão político-partidária ou socioeconômica, não é evangelho. É teoria, é filosofia, é balela, é lei de vida. É só pelo grana, é só pelo recurso. Paulo não se envergonha do evangelho. Paulo era um homem cheio do poder de Deus. Porque o que o apóstolo tinha para transmitir era isso. Cristo vivo, Cristo ressurreto, Cristo vivo em mim. Eu vivo por Cristo, para que Cristo viva em mim e através da minha vida manifeste o amor, a glória, a bondade, a santidade, a justiça de Deus. Há um equilíbrio em Deus que nós não temos condições de acertar, de compreender. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas é um Deus que se ira. Ira é um dos atributos da justiça. Ah, mas aquela pessoa é condenável. Meu irmão, quem não é condenável diante de Deus? Quem escaparia do elevado padrão de justiça e santidade do Pai se não fosse a graça revelada através do poder do Evangelho, que nos santifica, nos justifica? Somos santificados e justificados pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque somos salvos pela graça, não pelas obras, não pelas boas obras, mas pela graça de Deus, para que ninguém se ensoberbeça. Está escrito para que ninguém se glorie, mas vamos falar a palavra aqui que todos entendem. Para que ninguém se ensoberbeça. Ah, eu não bebo, eu não fumo. Então cala a boca também, ué. Fica quieto. Porque se não é para transmitir graça, se é só para transmitir desgraça, é melhor não falar nada. Eu acredito nessa diferença. A igreja hoje não faz diferença porque é uma igreja covarde, que não quer acreditar no poder de Jesus Cristo, no poder do Evangelho, que não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho. Eu fui apresentado a um senhor, a um homem já de idade avançada. Eu acredito que um homem religioso, um homem temente a Deus, mas um homem que foi muito severo. Só ele deve ter expulsado da igreja umas 500 pessoas. Porque é daquela constituição, daquela agremiação religiosa que tem um estatuto e tudo expulsa, né?
Mas ele também nunca quis ter trabalho. Aí quantas pessoas ele levou? A igreja tem o quê? 50 pessoas se reunindo no espaço para 1000. Eu creio que é um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. Mas não quis ter trabalho. Um porque foi no baile, outro porque foi visto tomando uma cerveja, outro porque... E quantas ele levou para Jesus Cristo? Para dizer que não estava no padrão, aí sim, não está no padrão. Mas só que esse também que julga, e aqui a palavra também o condena, também não está no padrão. Porque a palavra que denota a condição de pecado, ela deve ser a mesma que confere a possibilidade de salvação. Senão é um festival de acusações. Um acusando o outro de não estar à altura, de não estar no nível, né? Aí cada um apela à sabedoria, ao conhecimento, à sua experiência, a isso e aquilo, um monte de nada. Mas e o evangelho que sara, que cura, que transforma? Eu faço uma opção pela vida. Não é para mim? Boa sorte. Se me perguntar, nunca teve um final feliz e não terá um final feliz. Mas uma igreja que não reconhece a si mesma como instrumento da manifestação do amor e do poder de Deus para salvar, ela serve para pouca coisa. Quantas noites você passou acordado, clamando a Deus por essas vidas que você sabe que estão debaixo da ira de Deus? Quantas noites você ficou sem dormir? Quantas horas você clamou num dia diante de Deus? Nenhuma. É fácil identificar os empolgados, né? Leu a Bíblia, oh, irmãos, né? Vozinha trêmula, né? Falando de si mais do que convém. Uma das práticas espirituais, e provavelmente a mais difícil, sabe qual é? Um dos exercícios espirituais mais que exige concentração, dedicação, empenho, é o silêncio. É o silêncio. É a contemplação de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, da justiça de Deus, da ira de Deus, do poder de Deus, em silêncio primeiro, para que as verdades de Deus invadam o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, para que as nossas palavras não sejam apenas mero tagarelar, né? Mera filosofia, mera ideologia. Há uma humanidade debaixo da ira de Deus, ira que se revelará com toda certeza, mas há um evangelho proposto pelo mesmo Deus através de Jesus Cristo, que é todo o poder de Deus com vistas à salvação daqueles que creem. Todo o poder de Deus. Se você abandonar esse maldito deputado, esse desgraçado desse político, devolver o dinheiro que ele colocou no seu bolso, a graça, a justiça, a santidade e o poder de Deus vão se manifestar também através da sua vida. Deus te abençoe. Querendo Ele, retornaremos em breve.